Serviço Divino de Palavra, domingo 5 de setembro de 2021, Apóstolo Bonaite. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã, nosso apóstolo maior nos envia um texto que está escrito em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, e que diz assim: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa de nosso Pai Celestial. Novamente temos a alegria de podermos nos achegar diante do altar, com todas as nossas circunstâncias, com as nossas preocupações, mas o Senhor abre as portas da sua casa para que podemos novamente nos achegar diante do seu altar e colocar todas as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, as nossas inquietudes, mas também nos abençoa formosamente. Como foi dito na oração, estamos voltando também no dia de hoje, mais algumas comunidades estão retornando às atividades e pouco a pouco, faltam pouquíssimas para que nós possamos definitivamente ter toda a Igreja de Cristo diante do altar do Senhor. Amados, também nosso apóstolo do distrito envia carinhosas saudações para todos vocês e desejo de bênção para todos, para este dia e para todos os dias seguintes. O texto que nós temos para esta manhã, amados, ele nos dá uma boa conotação de como nós devemos viver como cristãos. Se nós observarmos, desde o princípio, como é que Deus vem... primeiro, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e dá algumas qualidades ao homem, coloca para ele algumas capacidades, o que ele não colocou para os animais, por exemplo, falar. Os animais não têm a capacidade para falar, o ser humano sim, o homem sim, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando se fala imagem e semelhança de Deus, nós não estamos tocando só no termo, a questão física. Nós não estamos tocando, não é esse o ponto, mas a imagem do amor, a imagem da paciência, a imagem do não ter pecado, esta foi a criação que Deus colocou por sobre a terra. E como sabemos e conhecemos a história, Deus, o homem, ele perdeu essa qualidade principal, que é deixar de não ter o pecado, e acabou pecando e, enfim, conhecemos o que aconteceu, mas o que nos leva a observar é que Deus não desistiu da sua criação, desde o princípio. E Ele foi criando mecanismos para que o homem pudesse retomar essa imagem e semelhança. Amados, nós temos muito que agradecer a Deus por este aspecto. Deus não desistiu de mim, não desistiu de nenhum de nós. Por mais desobediente que somos, por mais pecadores que somos, por mais circunstâncias que passamos e muitas vezes nós podemos até pensar ou passa em nosso coração, Deus esqueceu de mim. Isso seria o fim para cada um de nós, para qualquer um de nós, se pensássemos dessa forma. Deus criou um canal, amados, para que nós pudéssemos ter uma intimidade todos os dias, em todos os momentos, não de vez em quando com Ele. E esse canal é a oração. A oração é o que mais nos aproxima de Deus. E Ele está ali, está nos ouvindo, está ouvindo os nossos agradecimentos, está ouvindo as nossas petições, está ouvindo as nossas queixas. Mas a oração, o que significa orar? Significa conversar com Deus,
falar com Deus, nada mais, nada menos. Simples assim, amados. Então nós precisamos nos aproveitar, talvez nos apropriar definitivamente desse canal que Deus colocou para nós. E deixar com que tudo possa fluir, que nós possamos nos entregar realmente a Ele de uma forma ímpar. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava para subir aos céus, quando estava para acontecer todos os fatos, Ele disse aos seus discípulos que Ele enviaria o Consolador. E Ele enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é aquele que realmente nos consola, nos orienta, é aquele que intercede a Deus por nós, é aquele que, se nós fazemos as nossas orações de coração, como muitas vezes já ouvimos, quando oramos de coração, as nossas orações passam do teto e chegam ao Senhor. Mas o que é esse orar de coração? Como nós podemos orar de coração? É nós nos entregando verdadeiramente ao Senhor e deixar com que o Espírito Santo possa formatar a nossa oração. Ele possa nos orientar e nos fazer entender o que devemos conversar com Deus. Digamos que Ele está intercedendo entre nós e Deus. Falando, olha, mas isto você não deveria estar falando nesse momento, deixa para um outro momento, mas isto você deve colocar. Essa é a função que ele faz para poder nos ajudar. E as nossas orações não poderiam ser orações aonde nós simplesmente nos preocuparíamos em fazer o nosso agradecimento, fazer um agradecimento superficial, simplesmente dizer, ó Pai, eu te agradeço pelas tuas bênçãos e por tudo que me tens dado. Isso é muito simples, isso é muito pouco para nós colocarmos diante de Deus. Orarmos com o Espírito Santo tem que ter mais consistência. Nós temos que parar, ter temos momentos do nosso dia, durante o nosso dia, que nós estamos trabalhando, ou estamos estudando, ou estamos em algum lugar com alguma atividade, e que nós podemos ali em algum momento falar, Pai, me ajude nesse momento agora, nisto que está por vir ou por acontecer. É um ponto, é uma oração, ela é simples, pequena e eficaz, desde que feita de coração. Mas nós também temos, amados, aquele momento pela manhã, quando acordamos, para nós começarmos o nosso dia ser todo abençoado e protegido pelos anjos do Senhor. Então nós pegarmos um ponto para podermos orar, não tem um tempo, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, quanto tempo você precisa? Quanto tempo eu preciso? Cada um de nós precisa de tempos diferentes. Mas o que é para dizer precisamos ter este tempo com o Senhor. Com o Senhor. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Estamos fracos e sempre necessitamos que o Senhor possa nos dar o suporte. Então, esse Espírito Santo e essa oração vai fazer com que nós possamos andar nesta nova vida que Deus deu para cada um de nós. E a nova vida não é continuarmos andando no pecado sempre, da mesma maneira, não fazermos as mudanças. O nosso conversar com Deus é para nós mudarmos, definitivamente mudarmos. Quando conversamos com Ele, Ele vai interceder, Ele vai nos orientar, e nós queremos andar na orientação dEle. Em Romanos também, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, amados. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta que está escrita na Sagrada Escritura. O apóstolo Paulo fazendo essa pergunta aos romanos. Claro que não.
Claro que se nós permanecemos conscientes do pecado, a graça não vai aumentar. Aí no versículo 2 ele já responde: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Outra pergunta. Se estamos mortos para o pecado, como é que vamos ainda persistir no pecado? Estamos persistindo no nosso erro? Estamos persistindo naquilo que Deus não quer que façamos? Isso não é lícito, isso não nos traz benção, isso nos tira da graça. E depois no versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, pela morte de Cristo foram limpos os nossos pecados, nos deu uma nova vida. E depois o versículo 4 fala: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, em vida nova, colocada pelo Espírito Santo, colocada pelos dons do Espírito Santo. Não recebemos os dons do Espírito Santo? Não conhecemos quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, paciência, temperança, benignidade, para dizer alguns. Estes frutos nós queremos dentro de nós. Estes frutos nós queremos que eles cresçam dentro de nós, para que nós possamos então, como cristãos, cada vez mais nos entregarmos a Cristo, nos entregarmos a Deus, porque temos um propósito. O serviço divino de domingo passado nos deixou claro isso. O nosso propósito é a vinda de Cristo para poder nos levar a uma eterna comunhão com Deus. Esse é o nosso objetivo. Então nós orarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, e reconhecermos a nossa oração, é nós orarmos com o Espírito Santo, deixar que Ele conduza o nosso dia, deixar com que Ele conduza o nosso coração, deixar com que Ele conduza as nossas atividades, para que nós possamos então seguir realmente os propósitos do Senhor. Deus sabe o que cada um de nós precisamos, amados. Não precisamos ficar preocupados. Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e não adianta nós queremos nos esconder, nós queremos esconder algo dele, porque nós não vamos ter sucesso. Então vamos nos recordar, quando Adão caiu no pecado, o que acontece? Quando Deus o chamou, ele se escondeu de Deus. E qual foi a resposta dele? Mas por que você está se escondendo? Porque eu estou nu. Mas como é que você sabe que você está nu? Amados, a pergunta é a mesma para nós. Se nós queremos esconder alguma coisa de Deus, nós vamos dizer para Ele: mas eu estou me escondendo porque eu estou nu. Mas por que você está nu? Porque eu não estou orando adequadamente, porque eu não estou lhe reverenciando adequadamente, porque eu não estou aceitando a Tua palavra adequadamente, porque eu não estou fazendo aquilo que são os teus mandamentos. Simples assim, amados. E nós não queremos isto. Nós queremos estar vivificados. Fomos batizados com água para podermos ser libertos do nosso pecado original. Fomos batizados com o santo selamento, com o Espírito Santo, para podermos receber a filiação divina. Recebemos a Santa Ceia em cada serviço divino para retomar a comunhão com Ele. Ele só quer nos fortalecer. Por que nós, em sã consciência, não gostaríamos desse fortalecimento do Senhor? Por que nós não gostaríamos que o Senhor nos fortaleça espiritualmente para podermos chegar no nosso objetivo? Nós queremos chegar no nosso objetivo. No dia do Senhor, nós queremos ouvir do Senhor: entre porque eu te conheço, vós sois os meus benditos.
Será que nós vamos ouvir outra palavra? Não vos conheço? Isso não seria bom, amados. Então nós temos uma tarefa para fazer dentro de nós mesmos, a cada dia, a cada momento da nossa vida, para nos fortalecer, para crescermos no espiritual, para crescer, fazer a nossa alma e o nosso coração crescer, entregar o nosso coração a Deus verdadeiramente. Isso significa, sim, como diz na Sagrada Escritura, a fé sem obras, ela não tem efeito, ela é morna. Nós queremos uma fé forte, e nós queremos sim trabalhar, termos a empatia pelas pessoas, sermos altruístas, poder ajudar. É a nossa tarefa, é a nossa missão, não só cuidarmos egoístamente de cada um de nós. Não é isso que o Senhor nos pede. Que nós possamos sim buscar esta ajuda no Senhor. Que nós possamos também olhar para esse Espírito Santo Consolador e ver que Jesus também, ele, além de nos consolar, além de ter enviado esse Consolador, em Romanos, nesse mesmo capítulo 8, versículo 27, diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, intercede por nós, e queremos nos deixar ser orientados por Ele, amados, para que nós possamos estar edificados, estarmos no crescimento, que nós possamos buscar isso no Senhor. E no versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo contribui para o bem. Então nós queremos sim sermos decididos e deixar com que o Senhor nos oriente, sermos decididos em ouvir a sua pregação, a sua orientação, sermos decididos para podermos ser elevados, porque o objetivo é único. Então, esta oração ela não pode estar como centro, ter como centro a nossa vida material. Ela não pode ter como os pontos principais aquilo que nos é necessário materialmente, porque, como foi dito, o Senhor sabe o que precisamos. Então não podemos tão somente nas nossas orações irmos ali pedir pela nossa saúde, ou agradecer por uma circunstância que já passou, uma cura que recebemos, ou uma cirurgia que já está concluída. Não podemos chegar ali nas nossas orações e pedir a intercessão para Deus só pelas nossas circunstâncias materiais, pelas nossas finanças que não vão muito bem, pelo desemprego. Não. Agradecermos a Deus, olharmos para Ele: Pai, reconheço o caminho que Tu me deste e quero andar nesse caminho como Tu esperas que eu ande. Ajuda-me a andar da forma com que Tu espera. Então, reconhecemos, amados, a parte que realmente nos interessa como primordial, o nosso futuro espiritual. Nós queremos chegar prontos para o dia do Senhor. Isso que nos interessa. O demais nos será acrescentado. Na Sagrada Escritura está escrito: buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, e o demais será acrescentado. Então, não falhemos nisto. Não deixemos de lado o que o Senhor está nos oferecendo de maior na nossa vida. Nos ofereceu o seu Filho em morte na cruz por nós, nos ofereceu o Consolador, o Espírito Santo como nosso Consolador, e nos consola a cada dia. Nos ofereceu hoje os apóstolos viventes por sobre a terra. Amados, a promessa do Senhor, ela vai cumprir mais cedo ou mais tarde, ela será cumprida. Então precisamos estar firmes neste propósito de alcançarmos esta promessa. Amém.